Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, flores do meu jardim, como é que vocês estão? Hoje é dia de maratona com a equipe Fabi Biscuit e claro que eu preparei um vídeo incrível de uma peça linda para vocês arrasarem na decoração de festas. Então, bora pra gente ver esse passo a passo. Já separa os materiais, a gente vai utilizar o cortador de porta-retratos. Aqui eu tirei da embalagem original, inclusive a etiqueta da descrição eu cortei para caber no meu saquinho de organza. Todos os meus cortadores eu guardo dentro desse saquinho bem bonitinho, organizadinho. Então, a gente vai utilizar esse cortador de porta-retratos e vamos utilizar também o molde de corpinho Lovely tamanho P e a cabecinha Lovely também no tamanho P. Esse molde fica incrível, as lembrancinhas ficam com um tamanho bem legal, inclusive dá para utilizar até alguns personalizados de luxo, porque o tamanho dele fica muito incrível. E bora fazer essa pecinha super fofa. Aqui eu vou utilizar uma massa no tom de rosa bem clarinho, que acho que vai super combinar com o tema. Vou utilizar uma reguinha niveladora de 3 milímetros que vocês encontram lá no site da Fabi. E já vou abrir essa massa, já pra gente fazer o nosso porta-foto ou o nosso porta-retrato. E aqui, sempre que eu vou utilizar cortadores ou moldes, eu gosto de utilizar, além do creme Nivea, o amido de milho que eu coloco dentro de uma meia, faço uma trouxinha, ajuda muito a massa não grudar. Aqui eu também vou utilizar uma textura, um marcador, que você encontra lá no site da Fabi muitos modelos de marcadores para você utilizar e o que melhor você, aquilo que você mais gostar. Aqui eu faço a marcação na massa, pra gente dar uma textura bacana. E aí eu já venho com o cortador, olha como fica lindo. E aí eu já venho com o cortador, esse da partezinha maior, que é o formato do nosso porta-fotos. Já corto aqui a parte inicial do nosso porta-fotos. E aí, agora eu venho, se ficar alguma rebarba, eu dou uma alisadinha, dou uma ajeitadinha. E aí, agora eu venho com o outro cortador quadrado, o menor. A gente tem dois quadradinhos, o maior e o menor. Agora eu vou vir com o menor, que eu vou fazer a parte vazada do nosso porta-fotos. E não esquece de usar o creme Nivea, que é aquele creme que salva a vida da biscoiteira. E olha como que já tá ficando lindo o nosso porta-retrato. Gente, vai ficar uma lembrancinha tão linda e tão fofa. Dá uma alisadinha, mesmo sendo lembrancinha, tem que ter aquele capricho, tem que ter aquele carinho. Deixa ela aqui dando uma ressecadinha, enquanto a gente vai fazer as outras partes. Essas outras partes também com a reguinha de 3 milímetros, mas não precisa de textura, que vai ser as partes que vai atrás do nosso porta-fotos. Passa o amido de milho, tanto na sua bancada quanto na sua mesa. O creminho Nivea no cortador, e agora a gente vai vir com aquela parte retangular maior do nosso cortador. Para cada porta-fotos, você vai fazer uma partezinha dessa maiorzinha. Agora, a gente pega também essa parte triangular, ela vai ser o pezinho de sustentação do nosso porta-fotos, faz uma unidade também. E essa pequenininha quadradinha, você vai fazer 3 unidades para cada porta-fotos que você for utilizar. É ela que vai sustentar ali a nossa foto, para a foto não cair. Então, ela é a base que vai sustentar a foto. Faz 3 dela para cada porta-foto, passando sempre o creminho Nivea para a sua pecinha sair bem certinha, não grudar no seu cortador. Passa na bancada também, para sua massa também não grudar na bancada. Creme Nivea é uma maravilha. E aí, agora você pega essas partezinhas e coloca em cima de uma espuminha, para ele secar bem certinho. Vai sempre virando de um lado e para o outro, de tempos em tempos. Aí tudo depende do clima da sua cidade. Se for um lugar mais quente, você precisa virar mais vezes para ela não ficar torta, para ela não empenar. E vai sempre olhando, vigiando. Essas partezinhas de corte são como bebês. A gente tem que ficar sempre de olho para elas ficarem bem retinhas e bem certinhas.
colocando sempre muito amor e muito carinho em cada pecinha. E agora já vamos fazer a nossa moaninha com o molde Lovery tamanho P. E aqui eu vou utilizar uma massinha no tom de pele morena clara. E passo uma maisena no molde, ajuda e auxilia muito, principalmente se a sua massinha tiver um pouco mais molinha, um pouco mais úmida. Passa na mão também, se no seu lugar, na sua cidade aí tiver um clima mais úmido, mais chuvoso, a maisena ajuda muito. Aqui eu faço um orifício com um rolinho e uso meia bolinha de 25 milímetros, que tá querendo fugir da minha mão. Aqui a parte retinha a gente vai colocar para baixo e a parte redonda a gente vai deixar para cima, que vai ser aí o crânio da nossa bonequinha. Usa aí um rolinho para você ajeitar direitinho a bola no molde e tira o excesso de massa, né? A bonequinha a gente vai colocar um cabelinho, então não tem por que a gente deixar tanta massa na parte de trás, assim a gente economiza massa, além de contribuir para a peça ficar um pouco mais leve, porque vai ter menos massa. Dá uma alisadinha, dá uma ajeitadinha para ficar bem bonitinho. Dá aquela sambadinha no molde para você desenformar com mais facilidade, apesar de que esse molde é simplesmente incrível. Toda a linha de moldes da Fabi Rodrigues é uma molde de excelentíssima qualidade. Dá uma alisadinha caso você tenha ferido com a sua unha, a massinha, dá aquela observada em todos os detalhes. E aqui você já marca a boquinha com um marcadorzinho de boca. Já coloca o olhinho resinado. Eu gosto de marcar o local onde eu vou colocar os olhinhos, para fazer ele bem centralizado, sempre observando a proporção do rostinho, mesmo sendo o estilo fofinho, a testa, a bochechinha, pra gente fazer um rostinho bem bonitinho. E aqui eu já posiciono o meu olhinho resinado e a gente dá uma apertadinha para que quando essa massinha secar, ela não cuspa esse olhinho para fora, tá bom? Ela não salte esse olhinho para fora, então é importante a gente afundar, não muito, mas o suficiente para que ele fique bem ajeitadinho dentro da nossa cabecinha, tá bom? Eu gosto de utilizar uma estecazinha que eu cortei a basezinha dela, sabe? Que assim facilita de eu estar colocando o olhinho. E aqui eu também vou e já coloco as orelhinhas, um estilo mais fofinho. A gente coloca também observando a anatomia também desse rostinho. Tudo tem que estar sempre muito harmônico, muito harmonioso mesmo sendo o rostinho fofinho. E agora a gente vai então pro corpinho. E aqui eu dou uma cortadinha para entrar direitinho no molde. Aperto bem aonde que vai estar, aonde que tá os pezinhos, eu aperto bem a massinha ali nos pezinhos, para ficar bem formadinho esse pezinho. E eu gosto de colocar uma quantidade grande de massa, porque assim eu posso ir rasgando a massa e caso dê alguma ruga, alguma dobra, à medida que eu rasgo essa massa para tirar esse excesso, vai alisando essa massa e deixando ela bem lisinha. Então, eu gosto de colocar uma quantidadezinha maior para que eu possa estar fazendo esse movimento que me facilita muito para não ficar uma dobra, uma marca, uma rachadura. Olha como que já fica lindamente, perfeitamente o nosso corpinho. Quando você vê que a massinha já tá bem lisinha, que o corpinho tá bem lisinho, dá aquela sambadinha no molde novamente e você vai começar a desenformar pelo pezinho, que assim a sua peça sai inteirinha e bem bonitinha. Pelo pezinho você já começa a desenformar e sai perfeitamente, como você pode ver. E aqui eu passo aquela maisena para me facilitar, porque agora eu vou alisar a parte de trás com o cabo de uma esteca mesmo, para tirar, nivelar, deixar o corpinho mais redondinho. Esse molde, como ele é bem gorduchinho, bem bonitinho, não precisa nem deixar excesso atrás, porque ele já sai muito lindo, muito perfeito. É só mesmo a gente dar aquela nivelada nas laterais com uma esteca, um cabinho de uma esteca. Aqui também a gente vai fazer a marcação
do calcanhar, a marcação do joelhinho, principalmente por ser Moana, né? Essa parte, ela vai aparecer, ela vai estar descalça, ela não vai estar de sapatinho. Então, a gente precisa fazer aqui a marcação desse calcanhar para ficar bem bonitinho. O joelhinho também, seguindo a parte da frente, para a parte de trás, para ficar bem harmonioso. E a gente marca com uma estequinha e depois a gente vem com o dedo dando aquela nivelada, dando aquela organizadinha, para ficar bem bonitinho, bem perfeitinho. Quando vai ser um vestidinho longo, nem é necessário fazer, né, todas essas marcações, mas quando ela vai utilizar uma sainha menor, ou então estando descalça como a Moana, é importante estar fazendo todas essas marcações para ficar um corpinho bem fofinho. Dá aquela ajeitadinha no pezinho para ela ficar em pezinha bem direitinho. E uma coisa que eu faço é tirar o pescocinho. Acostumei dessa forma, eu tiro o pescocinho, corto com a tesourinha e dou uma niveladinha, e aí eu coloco esse pescocinho depois, quando eu for colocar a cabecinha. Faço aqui com uma estequinha, o orifício onde eu vou colocar o pescocinho, dou uma ajeitadinha, e agora esse corpinho eu vou deixar ele secando em cima de uma espuma, de um dia para o outro, se sua região tiver um pouquinho quente, se não, deixa uns 2 dias para ficar bem sequinho. E agora a gente já vai fazer a roupinha da nossa Moana. Aqui eu vou utilizar uma massinha também no tom de pele morena, mas com um pouquinho de branco e um pouquinho de laranja, para dar uma contrastada na cor, ficar diferente do tom da pele dela e aparecer mais a nossa sainha. Eu abro essa sainha, uma textura fina, né? E vou abrindo ali com o olho até ficar um tamanho legal. Sempre utilizando maisena, porque ajuda muito a massa a não grudar na mesa. Então, já deixa uma trouxinha de maisena feita aí para você tá utilizando na bancada, utilizando na sua massinha. E aí eu dou uma cortadinha aqui com uma carretilha, ou uma régua, ou a própria tesoura, né? Para que fique já um tamanho mais ou menos ali da onde eu quero que esteja na minha bonequinha. Aqui eu uso até um corpinho para medir, para ver até onde que vai essa sainha, onde que eu tenho que cortar. Essa partezinha debaixo da saia da Moana não pode ser muito curtinha, porque ela vai ter uma outra parte sobreposta. Então, eu preciso fazer ela um pouquinho maior, para que quando a outra parte que a gente vai sobrepor vier, ela não tampe toda essa sainha de baixo e fique parecendo aí as 2 sainhas, né? E aqui eu vou fazer os cortezinhos com uma própria tesoura, uma tesourinha de uma ponta mais fininha. A gente vai estar fazendo todo esse corte até o final. Então, eu já vou pular para o final dessa sainha, que é só esses cortes. E aí, agora, para a gente colar essa sainha no corpinho, um truquezinho é você rasgar a partezinha da sainha, a partezinha de cima da sainha, ao invés de você cortar com a tesoura. Isso vai facilitar muito na hora de você colar no corpinho, principalmente nesse caso, como vai ter sobreposição de outra sainha em cima. Então, você rasga com a mão, porque na hora de você nivelar essa sainha no corpinho, essa técnica vai te ajudar muito. Então, você rasgou a parte de cima, agora você passa uma colinha ali no corpinho, uma colinha branca de boa qualidade. Passa a cola no corpinho para você já colocar essa primeira sainha, que a gente já deixou ela cortadinha. Coloca, centraliza bem, colocando um pouquinho para baixo, porque vai ter a sobreposição, então a gente joga ela um pouquinho mais para baixo do corpo, pra gente tá colocando a outra em cima, dá aquela apertadinha nela, e aí lá na parte de trás, você vai unir e vai cortar com a tesoura o excesso, de uma forma mais simples mesmo,
porque não é uma sainha rodadinha, né? Então, você vem e corta com a tesourinha ali o excesso, pra gente terminar de fazer toda a nivelação dessa partezinha da sainha. Aqui, eu gosto de vir com uma estequinha, dando uma puxadinha, uma rasgadinha mesmo pra cima, sabe? Pra que o excesso saia e essa parte fique bem aderida no corpinho dela. Então, eu venho com uma esteca, dando essa rasgadinha pra cima. E aí, depois a gente vai vir com água e tudo, mas primeiro com essa estequinha rasgando mesmo. Eu molho um algodão e venho esfregando esse algodão molhado em água, porque aí já vai tirando toda aquela rebarbinha que saiu ali, quando a gente rasgou pra cima. A gente esfrega bem esse algodão, com água, sempre molhando com água, pra sair toda a massinha grudada. Passa bem direitinho, com muito carinho. É muito importante essa atenção nesse acabamento. É esse acabamento que vai passar o valor da sua peça, vai mostrar que você colocou amor, que você colocou carinho, que você colocou atenção nessa peça. E claro que com isso ela vai ter muito mais valor. Aqui você vem com uma estequinha modeladora e aí você vai dar mais uma alisadinha para que fique bem retinho e não crie um volume grande quando você colocar a partezinha de cima, a sainha de cima, para não ter aquele volume, ficar uma coisa grosseira. Então, você alisa com a esteca modeladora para ficar bem retinho, bem plano, bem niveladinho. E sempre passa essa estequinha também na água, para estar fazendo um acabamento bem perfeito. E agora você vem com o pincelzinho de água para dar aquele acabamento final. Esse pincelzinho aqui também é uma mão na roda. Dá aquela alisadinha com esse pincelzinho de água para ficar bem niveladinho, bem lisinho, o acabamento ficar impecável e sua peça ficar linda. E agora a gente já vai iniciar a cabecinha, vamos fazer os cílios. Aqui a gente utiliza uma tinta acrílica fosca e bem aguadinha com um pincel fininho pra gente tá fazendo uns cílios bem lindinho. Aqui a gente, como é uma lembrancinha, a gente faz uns cílios menos detalhado, porque a lembrancinha ela precisa ser algo em produção, né? Então, ela tem que ser vendável e para isso ela precisa ser rápida e prática. A partezinha de cima da sainha da Moana, a gente vai fazer com um tom mais claro, que pode ser um ocre com branco, ou até um amarelo com bastante branco, para ficar um amarelinho bem clarinho. Um tom aí que lembre uma cor de palha, né? Que seria esse o tom da sainha de cima. A gente abre essa massinha bem fininha também, vai utilizando aí a maisena para te auxiliar para a massinha não grudar na sua bancada e você consiga fazer uma massinha mais fina, mais delicadinha. E essa sainha, ela também precisa ser, claro, menor do que aquela de baixo, né, para que ela fique parecida com a saia da personagem. Aqui a gente também pode utilizar a faquinha, a esteca de faquinha. Então, a gente vai fazer alguns triângulos. Caso você tenha aí um cortador que já faça esse cortezinho. Aqui eu fiz com a própria faquinha, com a própria esteca de faquinha. E eu fui fazendo os triângulos até o final dessa sainha. Depois que a gente levanta essa sainha, a gente tira todos os pedacinhos, dá aquela alisada para caso tenha ficado alguma rebarbinha, alguma coisinha. E vamos seguir até o final, para ficar aí uma sainha bem próxima da sainha da personagem. Um trabalho bem personalizado.
Aqui a gente tira as partezinhas, né, que ficaram. E olha só como que fica a sainha. Fica muito fofa. Aqui nessa parte de cima, novamente, a gente vai rasgar pra gente tá colocando no corpinho, porque a gente ainda tem que colocar uma outra sobreposição, que é a faixinha vermelha, né? Então, a gente corta, novamente, como a gente fez a outra de baixo, a gente corta com a mão, rasgando com a mão essa parte de cima da sainha. E aí, a gente já pode estar colocando na sainha, no corpinho. Aqui, o ideal é que essa sainha já esteja seca. Aqui, como eu tenho a estufa, então eu coloquei na estufa ali e rapidamente ela já deu uma ressecada. Caso você não tenha essa estufa, espera algumas horas para essa sainha estar um pouquinho mais ressecada e você fazer essa sobreposição e ela não grudar na parte de baixo, não te atrapalhar aí na hora de você colocar a sainha. Colocamos aqui, a gente tira o excesso de trás com uma tesoura, pra gente tá fazendo toda aquele alisamento novamente. E vamos novamente, a estequinha, a gente vai rasgando essa parte de cima. Depois a gente vai dar aquela alisadinha com água. Da mesma forma que a gente fez a parte de baixo, a gente faz essa parte aqui de cima. Rasga com a estequinha, depois vem com o cotonete molhadinho na água e vai alisando, depois aquele pincelzinho e pronto. Agora, a gente já vai fazer a faixinha da cinturinha da Moana com aquela massinha vermelhinha. Então, a gente abre uma massinha bem fininha para não ficar grosseiro. Se precisar, usa a maisena para te auxiliar e para abrir uma massinha mais fininha. Passa aí na bancada e deixa essa massinha bem fininha. Aqui eu vou utilizar a régua para me fazer esse corte. E já vou tirar aqui tanto o topzinho da Moana, quanto a faixinha da cinturinha da Moana. Já vou tirar as duas peças com o auxílio dessa régua, que aí me ajuda mais. É mais fácil, é mais tranquilo. Se ficar alguma rebarbinha, eu venho com uma carretilha. E aí, ela já sai melhorzinha, sem rebarba. Mas a régua ajuda a gente a fazer um corte reto, né? Aqui dá uma alisadinha. Já tirei o topzinho. Já tirei a faixinha da cinturinha. E aqui a gente já vem colocando no corpinho primeiro o topzinho. Que aí eu consigo olhar bem certinho aonde eu vou colocar a faixinha. Então, eu deixo aqui no cantinho a faixinha, coloco ela aqui em cima do meu moldezinho e já vou colocar o top na minha moaninha. Aqui a gente centraliza, se precisar passa um pouquinho de cola ou um pouquinho de água também, que ajuda também para colar. Não passa muita cola, porque senão você pode acabar atrapalhando aí a colagem. E vem colocando a nossa fitinha vermelhinha e tirando o excesso lá de trás, deixando bem retinho, bem bonitinho, bem retinho, com muito capricho, muito carinho. Corta aqui com a tesourinha para tá fazendo para tá nivelando bem direitinho atrás e ficando bem fofinha e bem bonitinha. A gente já vai colar a nossa faixinha e eu sempre gosto de colocar primeiro o topzinho pra gente depois centralizar melhor essa faixinha, não colocar ela no lugar errado, mais acima do que deveria. Então, a gente coloca primeiro o topzinho, centraliza aqui a faixinha. Se você sentir necessidade de colocar um pouquinho de água, coloca um pouquinho de cola. Aqui eu vou rasgar também, ao invés de cortar. Eu também vou rasgar para me auxiliar aqui na nivelação, na união das peças, para ficar melhor. Então, eu sempre prefiro rasgar. Essas partezinhas eu também vou utilizar, que vai ser aquela pontinha que fica caidinha da faixinha. Então, eu rasgo aqui no tamanho que eu quero que fique essas pontinhas caidinhas. Coloco ali na lateral do corpinho. Coloco um pouquinho de cola que te auxilia
né, nessa colagem. Coloca a partezinha maior primeiro e depois a menorzinha em cima. E dá uma olhadinha se tá numa posição legal, se tá numa posição bacana. Dá uma alisadinha com uma estequinha, um pincelzinho, para ficar tudo bem unidinho, bem fofinho. Agora a gente já vai colocar o bracinho na nossa moaninha. Inclusive, esse molde, ele vem com um sapatinho muito fofo para ser colocado também nas nossas bonequinhas. E a gente já vai tirar aqui os 2 bracinhos da nossa Moana. Sempre eu coloco aquela quantidade de massa que eu rasgo e tiro toda a rachadura e toda a dobradura que possa acontecer ali na hora de a gente colocar, né, no nosso molde. Então, na hora que eu rasgo, saindo o excesso de massa, sai todas as imperfeições. Tiro o segundo bracinho da moaninha e sempre alisando muito, tomando muito cuidado para sair uma massinha bem lisinha. Venho depois com uma estequinha e aí eu vou alisando nas laterais desses 2 bracinhos para deixar ela bem bonitinha, bem lisinha. Somente aqui na lateral mesmo, a gente dá uma alisadinha com o cabo de uma esteca nos 2 bracinhos. Também vou marcar o pulso desse bracinho com uma esteca menorzinha, uma esteca mais fininha, que eu marco aqui o pulso dos meus bracinhos. Se precisar, eu venho com o dedo também para dar uma alisada melhor. E com a tesourinha, eu tiro aqui somente o polegar. Nas minhas bonequinhas de lembrancinha, eu não marco os dedinhos, para justamente a gente tá fazendo aquele trabalho em produção, em escala de produção, agilizando o processo. Então, eu só marco o polegar, corto com a tesourinha e dou uma alisadinha com uma esteca para ficar bem lisinho, bem bonitinho. Dou um movimento aqui nessa mão, dou um movimento no bracinho. Se precisar, eu dou uma ajeitadinha aqui no polegar. E aqui o cotovelo eu também dou uma leve marcação para a gente dar um movimento para esse braço, para não ficar ali uma bonequinha estática, né? Mas ter um certo movimento. Faço isso nos 2 bracinhos e eu já venho colando eles aqui na minha moaninha. Passo uma colinha branca na lateral do corpinho mesmo. Somente a colinha branca é o suficiente. E já venho fazendo a colagem dos bracinhos. Lembrando sempre de dar aquele movimento. A gente modelou, mas se for necessário aqui na hora da colagem, você dá um movimento, enfatiza esse movimento nos bracinhos e deixa esse corpinho dar uma ressecadinha para depois a gente voltar a trabalhar com ele. A Moana, ela também tem aquele colar, né, que tem uma pedra. Então, a gente vai fazer esse colar com uma massinha preta, bem fininha, bem fininha, bem fininha para ficar bem delicadinho. Então, a gente vai utilizar essa massinha preta para fazer o colarzinho da nossa Moana. Se precisar, você passa uma aguinha, passa uma cola para te auxiliar na colagem. Principalmente se a sua massinha estiver um pouco mais ressecada, igual a minha tá, essa massinha preta. Faz a colagem dessa partezinha bem fininha e delicadinha, sempre deixando a partezinha do pescoço solta, caso você faça como eu, cortando o pescoço. E depois você vem com uma bolinha de massa no tom de azul. E essa massinha vai ser a pedra do colar da Moana. Coloca ali com uma colinha, dá uma achatadinha e já tá prontinho o colar da nossa bonequinha. Olha como que ficou fofo.
Com a saia já ressecada, a gente vai vir fazer a pintura, que eu utilizo uma massa marrom clara e a cor branca. A gente vai fazer as pinturinhas aqui na parte de cima dessa saia. Eu coloco umas bolinhas, um poazinho e faço umas marcaçõezinhas com a tinta marrom, tentando olhar ali como que é a roupa da personagem e faz essa pinturinha em toda a volta dessa sainha. E aqui no topzinho, você vai fazer com a tinta branca algumas bolinhas, seguindo aqui como se fosse triângulos, como se fosse aquela sainha de cima que a gente fez os triângulozinhos. Aqui a gente vai fazer de poá em todo o topzinho. Olha como ficou fofa. Aqui a gente já vai agora colocar a cabecinha na nossa bonequinha. Aqui eu utilizo um pedacinho de arame galvanizado. E aí aqui eu vou fazer a colagem com uma massinha. Eu coloco uma colinha branca dentro do orifício e coloco a bolinha, que vai ser o pescocinho. Corto o excesso com uma tesourinha, coloco o arame galvanizado no corpinho, dou uma furadinha para me auxiliar na hora de colocar o arame, passo cola branca aqui nessa massinha, e aí o meu araminho eu coloco primeiro na cabecinha, para eu medir o tamanho aqui no meu corpinho, para não varar para baixo do corpinho. Então, eu meço o tamanho desse arame e já coloco no corpinho a minha cabecinha. E aí, agora eu vou deixar ela dar uma secadinha nesse pescoço, para depois a gente tá fazendo o cabelinho. Enquanto isso, a gente volta pro nosso porta-fotos, porta-retrato. O ideal é que você não deixe ele secar demais. Aqui no meu caso, como eu tenho uma estufa, eu coloquei ele na estufa de manhã e quando foi de tarde eu já pude fazer a montagem. Caso você não tenha estufa, deixa de um dia para o outro, não deixa ficar muito ressecado, tá bom? Essas partezinhas, elas é que vão sustentar a nossa foto. Então, aqui a gente vai utilizar a cola branca. Eu vou colocar um em cada lateral e um no fundo, na parte de baixo do porta-retrato. E vou vir com a cola instantânea, que vende também lá no site da Fabi. Essa cola instantânea, que é muito boa. Coloco aqui os quadradinhos na lateral, nas duas laterais e na parte de baixo do meu porta-retrato, centralizando bem para que não apareça esse quadradinho na frente do nosso porta-fotos e também para que não fique muito longe e atrapalhando a gente a fazer o restante da colagem. Então, tem que estar bem centralizado. Olha só aonde eu coloquei. Aqui a gente coloca mais cola branca e mais cola instantânea nesses quadradinhos. E a gente coloca aquele quadradinho maior, bem centralizado, tomando muito cuidado para que não fique nem para baixo e nem para cima. Ele tem que ficar bem centralizado para ficar bem bonitinho, bem harmônico e o restante da colagem sair tudo bem certinho. Dá uma apertadinha para que cole bem. E agora, a gente já vai colocar o pezinho do nosso porta-fotos. Olha só, aqui é onde vai entrar a fotinha, o retratinho. E aqui no fundo tem aquele quadradinho que vai manter a fotinha para que ela não caia para baixo. Então, a gente já vai colocar o pezinho do porta-retrato. Eu gosto de colocar essa partezinha aqui maior para baixo, porque eu tenho um espaço maior que vai sustentar melhor o meu porta-retrato. Aqui você olha a posição que você achar melhor. Tem gente que gosta de colocar ele um pouquinho mais inclinadinho, eu gosto de colocar ele um pouquinho mais em pé. Então, eu já posso colocar aqui a cola, tanto a cola branca
quanto a cola instantânea juntas para a gente estar fazendo uma colagem bem resistente, que essas duas colas não solta de jeito nenhum. Vamos centralizar aqui o pezinho, né, no nosso porta-retrato. Segura, mantém segurado para que cole bem e pronto. Olha só como que já tá ficando muito lindinho e muito fofinho o nosso porta-foto. Olha só como ficou bem centralizado o pezinho e ele fica em pé bem bonitinho. Agora a gente vai fazer a base do nosso porta-fotos. Vou utilizar aqui uma base acrílica que você também encontra no site da Fabi em diversos tamanhos. Eu dou uma arranhadinha nessa base para que essa massa ela fique bem grudadinha. Então essa arranhadura que eu dou dá uma aderência e a massa não solta depois que ela seca. E vou utilizar aqui uma massinha no tom de azul claro, mas eu misturo um pouquinho de branco para ficar uma massa levemente mesclada, lembrando mais aí a água, tá bom? Deixei aí sem dar aquela misturada, não misturei muito, misturei pouco para deixar mesclado. Vou deixar essa bolinha aqui e vou agora pegar uma massinha, também um tom de ocrezinho com branco bem clarinho, que essa daqui vai ser a areia. Então, vou primeiro colocar a areia nessa base. Abre essa massinha, não precisa ser muito fina, para que a gente consiga fazer uma textura bem bonitinha de areia. Não muito grossa, mas também não muito E vou fina. colocar, vê uma sujeirinha aqui, tira a sujeirinha. E vou colocar ela na minha base com cola lantejoula. Passo a colinha lantejoula aqui na metade dessa minha base acrílica e coloco a massinha no tom de ocre. E vou dando uma niveladinha, uma apertadinha para que não entre ar nessa massa, para que fique bem lisinha. Aqui na parte de trás eu também passo a cola, aonde eu vou colar o fundinho aqui também. E eu vou rasgando essa massa com cuidado para que ela não fique muito rente nessa base acrílica, para que ela fique mais uma sobrinha. E aí eu consiga puxar e quando essa massa retrair, ela não solte toda da minha base, tá bom? Aqui se precisar eu tiro com um pouquinho, eu tiro com a faquinha, dou aquela apertadinha e aí eu venho com aquela escovinha, eu já tenho aqui uma escovinha bem pequenininha, que a gente vai fazer a textura dessa nossa areia, para ficar com uma textura bem bacana. E aí eu aperto essa escovinha, vou dançando ela mesmo, para criar essa textura bem bonitinha. Olha só, fica bem fofinha. E depois que eu já coloco essa areia, aí eu posso vir com a massinha azul, que a gente já deixou ela preparadinha. E aí eu já jogo esse azul, abro essa massinha também e já jogo ela aqui para formar a nossa água. Deixo ela também um tom mais, não muito fininha, porque para criar uma textura de água, né? Então, aqui nessa partezinha azul, o que eu vou fazer? Eu deixo a colinha já preparada aqui na nossa base acrílica. E essa massinha azul, eu vou rasgar também a parte de cima. Que assim eu vou conseguir também fazer aquela sobreposição, sem ficar uma coisa grosseira, uma coisa carregada. Então, eu rasgo com a mão e já coloco ali na minha base, fazendo o processo todo novamente, passando a cola lá por baixo e rasgando a massinha lá de baixo. Agora a gente já vai colocar o cabelinho na nossa Moana. Vou usar aqui uma massinha marrom. O cabelo da Moana não é um cabelo muito escuro, então eu vou usar uma massinha marrom.
Vou abrir essa massinha, não deixando muito grossa, mas também não muito fina. E aí eu vou fazer a marcação desse cabelinho com a minha carretilha. E vou fazer toda a marcação dos fios do cabelinho dessa Moaninha. A carretilha ajuda muito nessa parte aqui, pra gente ter mais agilidade. Faço aqui a marcação, faço um pouquinho na parte de trás, porque às vezes pode ser que apareça um pouquinho atrás, né? Então, eu marco um pouquinho atrás também. E corto com uma tesourinha, eu corto aqui na lateral, para eu ver aqui na minha bonequinha o tamanho que vai ficar esse cabelinho. E aí, agora eu venho cortando com uma tesoura os fios dos cachinhos, né? Dessa minha bonequinha. Aqui não muito grande, eu vou fazer só as pontas cacheadas. Então, eu corto aqui com a tesoura e faço o cachinho na ponta desse meu cabelinho. Faço o cachinho em todas as pontinhas que eu cortei, deixando bem bonitinho, bem delicadinho. A partezinha de cima da cabeça, eu vou fazer a marcação quando eu colocar na cabecinha. Aqui eu simplesmente faço os cachinhos na ponta dos fios. A gente coloca aqui eu já passo uma cola branca na cabecinha, pra gente já fazer a colagem desse cabelinho. Coloco aqui, olha. Centralizo aqui, ó. Bem esse cabelinho atrás da orelhinha da minha bonequinha. Jogo aqui atrás da orelhinha, dou uma ajeitadinha pra ficar bem bonitinha. Jogo essa massinha toda pra cima e corto esse excesso com uma tesoura. Dou uma ajeitadinha ali na parte, nas bordas, né, desse cabelinho, pra ficar bem bonitinho. E corto o excesso com a tesourinha e dou uma alisadinha com uma estequinha aqui em cima, pra ficar bem niveladinho, bem bonitinho, com um acabamento bem lindo e bem perfeito. E vou fazer uma marcação do cabelinho no meio. E agora sim, eu faço a marcação aqui nas laterais com a esteca de gravata. Faço toda a marcação das laterais desse cabelinho, seguindo aqui o penteado dela, que tá um cabelinho solto, porém a partezinha tá partida no meio. Então, eu vou seguindo os fios, as marcações, fazendo os fios nesse penteado que eu escolhi para minha Moaninha. Aqui pode ser feito vários penteados, claro, mas eu escolhi fazer essa, onde ela tá com o cabelinho partidinho no meio. Dou uma ajeitadinha aqui nos cachinhos, caso eu tenha amassado um pouquinho. E aí, eu vou deixar ela escoradinha aqui pra gente tá fazendo agora o acabamento desse cabelinho com alguns cachinhos aqui nas laterais. Vou pegar minha massinha, vou fazer aqui alguns rolinhos pra gente fazer alguns cachinhos. Faço um rolinho bem compridinho, com uma pontinha bem fininha. Chegar um pouquinho pra trás pra eu ter um pouquinho mais de espaço. Faço esse rolinho com a ponta bem fininha e marco esse rolinho com a minha esteca de gravatinha, para fazer os fiozinhos, né? A marcação dos fiozinhos desse cabelinho. Aqui eu vou fazer o cachinho também na ponta desse rolinho. Somente na ponta mesmo é que eu vou fazer o cachinho. E vou colocar na lateral da cabecinha dela, do cabelinho. Passa um pouquinho de cola aqui. E vou centralizar esse cachinho. Porém, eu não vou levar ele até lá em cima. Eu vou parar aqui mais pra baixo. Vou dar uma alisadinha, uma apertadinha.
aqui nessa lateral, dou uma marcação, faço uma marcação aqui também com a estequinha e vou colocar o cachinho do outro lado da mesma forma. Marco com a esteca gravata, faço um cachinho ali na ponta também, novamente, igualzinho eu fiz do outro lado. Um cachinho somente na ponta. Se a pontinha estiver muito fina, dá uma rasgadinha com a mão. Faz o cachinho para ele ficar bem bonitinho. E aí, eu vou passar a cola na lateral dessa cabecinha. E vou colocar o meu cachinho novamente sem chegar lá até lá em cima na parte onde eu parti no meio. Eu vou tirar aqui mais para baixo na lateral do cabelinho para eu fazer aí o penteadinho que eu escolhi para minha Moaninha. Dou uma alisadinha com o cabinho de uma esteca mesmo, marco novamente aqui com a gravatinha os fios. E agora eu faço mais um cachinho na parte da frente, da mesma forma, rasgando ali, faço o cachinho na pontinha, passo a cola na lateral e vou centralizar ali novamente, também só até na metade da cabecinha, não na metade, mas mais para baixo dali da onde eu parti no meio, tá bom? Só aqui nessa partezinha, olha. Ali eu rasgo o meu cachinho, tiro um pouquinho mais. E aí eu dou uma apertadinha, aquela alisadinha e volto novamente com a marcação com a gravatinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado da minha bonequinha. E ela ficou assim. Agora a gente vai fazer uma tiarinha de flores. Vou utilizar aqui esse marcador e esse ejetor. Uma massinha rosa, um tom rosa bem clarinho. Lembrando que tanto esse ejetor quanto esse marcador também você encontra lá no site da Fabi. E aqui a gente tira algumas florzinhas. E a gente vai texturizar essas florzinhas. Começaram a levantar uma questão assim que eu te falei texturizador. Sheila, que eu era diretora, amo. aí começaram a falar um monte de coisa dela lá. Todos os meus trabalhos eu utilizo e aí o povo xingando ela, esse texturizadorzinho, e tal, que ele é muito fofo. E eu conheço essa página até nessa história, porque aí a outra página, aqui no caso, por exemplo, eu fiz tava falando que era para tomar cuidado com então, eu faço histórias aqui várias que se florzinhas cria, que se inventa e sai propagando, pra gente vai fazer sem ter aqui prova, a sem saber se é tiara verdade da nossa Moaninha. Aqui eu passo um pouquinho da cola, aonde eu vou colocar, começando aqui bem na testinha dela. E ali vai para as laterais, pra gente fazer um arco, literalmente um arco de flores. E por isso que eu parei o cabelinho naquela posição. Porque senão, além de dar muito volume, ele também não iria aparecer tanto, né? Então, por isso eu parei ali os meus cachinhos naquela parte mais baixa, para que eu fizesse esse arco de flores. Eu acho que fica muito lindinho, muito fofinho esse penteadinho. Coloco aqui as florzinhas para formar esse arco. E olha que fofinha. Dá uma apertadinha aqui com uma estequinha de agulha. E olha só como que ficou fofo. Aqui eu coloco aqui também umas folhas bem pequenininhas também de biscuit. Que é só umas bolinhas mesmo, bem pequenininha. E aí eu vou colocando, e quando eu colocar, eu venho com a esteca de faquinha, aquela parte curvadinha dela, e marco ali na cabecinha, e já fica as folhinhas todas coladinhas ali. Vamos já para terminar o nosso porta-retrato. Aqui eu vou fazer uma sombra, fazer uma sombrinha com giz pastel rosa, um pincelzinho bem macio. A gente vai fazer aqui uma sombrinha nas bordas desse porta-foto, pra gente fazer uma gracinha, ele ficar bem mais fofinho, bem mais delicadinho. A gente coloca essa bordinha
em toda a volta do nosso porta-fotos. Esses detalhes deixam a peça muito mais rica, né? Muito mais linda, muito mais bonita, muito mais valorizada. E aqui agora eu vou colocar uma tagzinha dourada com uma pedrinha rosa pra gente colocar um pouco mais de luxo nessa peça. Aqui eu vou colar com a cola instantânea junto com a colinha quente. Essas duas misturinhas deixa essa peça bem coladinha. Aí eu coloco aqui na parte de cima, centralizo bem e utilizo as mesmas colas para eu colar o chaton também aqui na minha tagzinha, para ficar bem bonitinha e bem luxuosa, bem bonitinha. Uma lembrancinha bem linda que vai ficar. A gente coloca aqui o chaton, deixa bem coladinho aqui, olha, como que fica fofo, muito lindinho. Aproveito também, já faço aqui um sombreado também nas flores que a gente colocou aqui na tiarinha, né? No arco de flores da Moaninha. A gente faz um sombreado com o giz pastel, que fica muito lindo e muito fofo também. Para assemelhar bem com as flores aqui da Moana, né? Olha como que muda completamente quando a gente coloca o giz pastel sombreando o miolinho das flores. Sempre com um pincelzinho bem macinho. Aproveita e já passa um blushzinho nela também, na lateral das bochechinhas. Passa um pouquinho na testa também, para ficar bem bonitinha, bem fofinha. Olha como que ela fica delicadinha. Fica muito fofinha. E agora a gente já vai fazer a montagem da nossa peça. Eu vou colocar aqui também aquela cola instantânea, tanto no pezinho quanto no fundo. Venho com a cola quente e passo aqui também. Essa colagem, a gente utiliza a cola quente porque todas as peças já estão secas, tanto o porta-retrato quanto a base. Então, essas duas colas ficam ideais para estar colando os dois biscuits secos, tá bom? Seguro bem, olha, já colou, já ficou ótimo. E aí, agora aqui eu venho e coloco algumas florzinhas. No caso aqui, eu vou colocar com cola branca, porque essa florzinha ainda não tá seca. Então, eu coloco uma florzinha aqui na lateral. Vou colocar duas na partezinha de baixo da lateral do porta-retratos. Dou uma apertadinha. E antes de eu colocar o miolinho, eu utilizei esse ejetor com esse marcador, tá? Tanto para fazer da coroinha quanto esse daqui de baixo. E agora, antes de colocar o miolinho, eu passo o giz pastel, faço aquela sombra para dar mais vida para nossa flor. E depois eu venho com o miolinho. Aqui eu vou usar duas pérolazinhas e colo com cola branca mesmo. Coloco a colinha branca ali bem no centro e coloco as pérolazinhas pra gente fazer o miolinho bem bonitinho dessa florzinha. Pego aqui pra me facilitar, colocar o meu miolinho. Dou uma apertadinha ali com o cabinho de um pincel, cabinho de uma esteca. E pronto. Agora, para compor ainda mais esse cenário de Moana, de mar, de praia, eu tinha aqui algumas conchinhas que eu também vou colocar aqui para compor esse cenário, deixar muito mais rico, muito mais temático. E vou colar aqui essas conchinhas também com a cola quente e com a cola instantânea. Vou centralizar aqui de uma forma que eu acho que fique bem legal, que fique bem harmonioso. De algumas cores também, que eu acho que fica bem bacana.
Vou centralizar essas conchinhas, colando elas. Coloquei alguns formatos também diferentes para compor um cenário bem bacana. E vou colocando aqui tudo aquilo que eu posso compor esse cenário, tudo aquilo que eu tiver em mãos, que eu posso compor um cenário, fazer uma peça bem rica, eu vou colocando aqui nesse cenário. Vou colando com a cola. Aqui eu também posso estar colocando pedrarias, inclusive eu vou colocar aqui algumas pérolas, também colando com a mesma cola, a cola instantânea e a cola quente. E vou espalhar algumas pedrarias para trazer ainda mais beleza, mais sofisticação para essa peça, até que eu veja que ficou uma peça rica e um cenário bem lindo e bem valorizado. Olha só como que tá muito fofinha. Aqui a gente já vai colar agora a nossa bonequinha, pra gente já terminar a nossa pecinha. Vamos colocar ela aqui do ladinho. Vou utilizar a mesma cola, um pouquinho de cola instantânea, bem pouquinho, com pouquinha cola quente também, bem pouquinha, para não vazar e borrar toda a minha peça. Vou centralizar ela e vou segurar ela por alguns segundos, para que essa cola fixe bem e a minha bonequinha fique bem coladinha e bem segura ali. E a nossa pecinha já vai ficando pronta, uma lembrancinha perfeita que ficou, o porta-retratos, uma peça sofisticada que vai deixar aí as suas clientes encantadas com uma lembrancinha tão linda, e ela pode ser feita em vários temas. Essa peça, ela fica simplesmente linda. E todos os materiais utilizados você encontra no site da Fabi Rodrigues. E você pode usar o meu cupom para que você tenha 10% de desconto nas suas compras. Essa foi a minha pecinha, espero que vocês tenham gostado, que vocês produzam muito. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!